Olá, é uma alegria que você esteja acompanhando o nosso culto. Eu sou o pastor Arthur, comigo está também o pastor Fabiano para esse culto de hoje. Somos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da congregação Bom Jesus de Sorriso, Mato Grosso. E esse é o culto para os dias 20 e 21 de junho de 2020. Esse é o terceiro domingo após Pentecostes. E vivemos ainda em período de isolamento, estamos impedidos de nos reunir na igreja. Queremos incentivá-lo a pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura bíblica que nós vamos fazer no nosso culto. Nessa semana é bom que a gente fale que nós lembramos o aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também o aniversário da apresentação da Confissão de Augsburgo, que é o passo inicial para a formação da Igreja Luterana. Hoje vamos utilizar uma liturgia histórica cantada, liturgia 2 do Inário Luterano, mas vamos fazê-lo numa linguagem contemporânea, com o português do século XXI. Essa edição, talvez muitos luteranos mesmos não conheçam, mas é a edição que foi publicada oficialmente no Inário Luterano da edição de 2016. Então vamos usá-la nesse culto de hoje. Aqueles que já conhecem, podem cantar junto, aqueles que não conhecem vão ter então a oportunidade de conhecê-la. Nós iniciamos o nosso culto cantando o primeiro hino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, o nosso Pai, e confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor. Venho confessar tudo a Ti, Senhor.
Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu pergunto, é essa a confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e têm a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se isso é verdade, confirmem dizendo sim. Em virtude dessa confissão que vocês fizeram, como ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. Por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O salmo de hoje é o salmo de número 91 e ele será cantado no próximo hino. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra às pessoas a quem Deus quer bem. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te agradecemos por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai poderoso. Ó Senhor, Filho único do Pai, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras o pecado do mundo, tem compaixão de nós. Tu que está sentado à direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, santo és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor esteja com vocês. E com você também. Ó Deus, cuja presença graciosa jamais falha em guiar e governar aqueles que nutriste em seu amor e adoração fiel. Faze-nos respeitar e adorar o teu santo nome cada vez mais, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Oh, alegria, vem alumia, treve mal com tua luz. Mesmo que aflitos, somos benditos, só você nos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvação da própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te oramos, glorificamos teu nome santo, com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos, aleluia. A leitura do Antigo Testamento hoje está no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 7 a 13. Ó Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo.
Até os meus inimigos íntimos esperem que eu tropece. Eles dizem: talvez eu caia numa armadilha, então nós o pegaremos e os vingaremos. Mas tu, ó Senhor, está comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça dele não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor, Todo-Poderoso, com justiça tu nos põe à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres e os pobres dos maus. A leitura da epístola de hoje é de Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 23. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazermos o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando, porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para ser escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus a ser aceito por eles. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver.
sorrindo, Ele te quer sorrindo. A leitura do Evangelho de hoje encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, primeira parte do versículo 5, depois do versículo 21 ao versículo 33. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte orientação: muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto. Tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Palavras do Senhor. Confessamos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nós agora cantamos o próximo hino. Eu creio em ti, Senhor, pois tu sofreste
faz o amor arder, fiel e puro ser por ti, Jesus. E quando eu percorrer o vale do sofrer, vem me guiar. As trevas torna a luz, vem leve a minha cruz. Só junto a ti, Jesus, eu quero andar. Meu sonho vai findar, a vida irá mudar, a morte vem. Oh, tira o medo então, do céu me dá visão e toma minha mão, Jesus, amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos dá o seu amor e perdão em meio às agressões e injustiças deste mundo. Amém. Queridos e amados irmãos, nós vivemos tempos estranhos, tempos difíceis. Repercutiu pelo mundo inteiro a morte de George Floyd, um americano negro que foi morto por um policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, que se ajoelhou em cima de seu pescoço por mais de 8 minutos. Um policial branco que matou um homem negro inocente. E logo se levantou uma bandeira contra a discriminação racial. E a morte de George Floyd acabou se tornando início de um protesto que se estendeu pelo mundo inteiro. Para nós cristãos, essa infeliz e completamente errada situação, ela não deveria ser vista como um fato novo, algo diferente. Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta sobre isso. Jesus, ele não fala de brancos, Jesus, ele não fala de negros, não fala de homens, não fala de mulheres, mas ele fala das criaturas de Deus, que são autores, mas são também alvos das consequências terríveis que o pecado nos traz. Preconceito racial, abuso de crianças, violência doméstica, feminicídio. Todas essas situações foram descritas por Jesus com palavras diferentes. Jesus, ele aproxima todas essas situações falando de família no início da leitura do nosso evangelho de hoje. Jesus fala de irmãos, pais, filhos. Mas Jesus quer mostrar que, na verdade, o problema está no ódio que o ser humano tem em seu coração contra o puro e verdadeiro evangelho. Essa depravação faz com que nós rompamos os laços de amor ao nosso próximo. Muitas vezes, isso acontece longe das câmeras. Muitas vezes isso acontece dentro dos lares. Na semana passada, uma membro aqui de Sorriso, a Fernanda Adam, ela deu uma belíssima entrevista relatando este ódio que ela sofreu por alguém que estava próximo a ela. Mas isso não aconteceu só na vida da Fernanda. Isso acontece todos os dias dentro de lares, dentro de famílias. Acontece por meio das mãos daqueles que deveriam ser os que mais nos amam. Todo esse mal também é dito que sofrerá os que se manterem firmes na fé em Cristo Jesus. Aqueles que testemunharem dessa fé. Também dentro dos seus lares sofrerão represálias e agressões. Mas Jesus, ele vem e faz uma promessa aos que se manterem fiéis a ele, aos que suportarem todo este mal e ódio. Jesus garante a sua fidelidade, o seu grande amor e promete também os céus aos que se mantiverem firmes e fiéis à fé salvadora. Os outros textos bíblicos deste final de semana, eles também acabam nos apontando para as dificuldades que o pecado traz ao nosso viver e como nós cristãos precisamos estar firmes em Cristo para termos condições de enfrentar essas situações. O Salmo 91 e também o texto de Jeremias falam de angústia, falam de medo, falam de abandono, falam de se sentir impotente diante do sofrimento e da injustiça. Mas nós nunca podemos esquecer da promessa de Jesus, quando ele diz para confiar nele acima de tudo, que no mundo essas aflições com certeza virão, mas estando nele, nós vamos ter a vitória.
porque Ele venceu o mundo. E na epístola, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala que a nova vida que Cristo nos trouxe nos torna agora servos nessa missão de levar este amor e perdão para o próximo. Que as injustiças e as agressões que o mundo nos impõe devem ser respondidas com amor, com o amor perdoador de Cristo que agora habita no coração daqueles que são filhos de Deus. Contudo, mesmo que saibamos disso, mesmo que a palavra nos alerte e nos mantenha firmes nessa verdade, nós não podemos descartar que o ódio e o desejo de vingança brotam no coração de uma pessoa por causa do pecado que ainda reside em nós. Mas Jesus diz, lute contra esse pecado. Lute, nunca busque o embate, a luta contra outra pessoa, mas busque contra o seu pecado, lute contra o seu pecado. O que Deus quer é que a prudência seja o alvo na vida de seus filhos. Deus quer nos afastar dessas situações e quer preservar as nossas vidas. E Deus não espera que nós, os seus filhos, nos tornemos mártires ao confrontar pessoas que transmitam o seu ódio contra nós. O próprio Cristo, ele nos ensina lá no Sermão do Monte que a gente deve trocar aquela antiga norma de olho por olho e dente por dente para agora oferecer o outro lado da face ao receber um tapa. Jesus, ele não está querendo com isso dizer que devemos ficar calados quando sofremos algum tipo de abuso, quando sofremos injúrias, mas que não se deve agir de forma igual e vingativa com aquele que nos prejudicou. Jesus diz que o cristão, ele deve procurar um caminho diferente para que a pessoa que errou possa ser repreendida no seu erro e, se preciso, sim, arque com as consequências do seu pecado, mas nunca pelas mãos do agredido. Essa mensagem de amor e de resignação, ela precisa ser anunciada. Os filhos de Deus precisam mostrar que o viver do Evangelho de Cristo é diferente daquilo que o mundo, o diabo e o pecado nos mostram. Se o que fazem contra nós nos indigna, precisamos mostrar com ainda mais força que o amor de Cristo que está em nossos corações por meio da fé é muito maior do que o nosso pecado. Ele é maior do que o nosso pecado e nos leva também a agirmos contra a pecaminosidade. Os filhos de Deus precisam espalhar essa mensagem. Os filhos de Deus precisam viver essa mensagem. Os filhos de Deus têm a tarefa de levar essa mensagem pelo mundo inteiro até a vinda do Filho do Homem. E é importante destacar que o amor e a resignação não é a mesma coisa, como eu disse, não é a mesma coisa de se sujeitar a abusos e agressões que acontecem. Jesus, ele não pede para que você sofra as consequências quieto, que você deixe para lá o pecado que foi cometido contra você. O que Jesus diz é, eu estou aqui por você. Não retribua você da mesma maneira, mas confie em mim, o teu Senhor. Eu conheço todo o seu viver. Eu conheço você mesmo antes do seu nascimento. Eu sou o Senhor de tudo. Então, uma discriminação racial, um abuso sexual, uma agressão física, um abuso moral, toda e qualquer situação que possa gerar uma penitência criminal, isso sim deve ser relatado. Mas não cabe a nós fazermos essa justiça. Não cabe a nós acharmos que Deus nos esqueceu e essas coisas aconteceram porque Deus não estava olhando por nós. O pecador que erra, ele deve arcar com as consequências dos seus erros. A gente sabe que muitas pessoas têm medo de relatar os abusos sofridos, com medo de alguma retaliação que vão sofrer depois se dedurarem o que aconteceu. Mas Jesus, ele diz, meu filho, minha filha, não tenha medo daqueles que podem matar o teu corpo, mas não podem matar a tua alma. Lembre-se, porém, que é melhor ter medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por vezes, será que nós vamos ignorar a admoestação de Cristo e vamos deixar o ódio do nosso pecado tomar as rédeas e agir por meio das nossas ações? É claro, a gente sabe que isso acontece. Sabe que muitas vezes nós pecamos desobedecendo aquilo que Deus está nos orientando na sua palavra. Mas Jesus, ele quer deixar claro para nós que se isso acontecer, ele está ali para oferecer o seu amor e perdão a nós e oferecer o seu amor e perdão também àqueles que erraram contra nós. Nós não devemos esperar ser melhores do que o nosso Senhor e Mestre.
Basta seguirmos o que nos ensinou este nosso Senhor e Mestre. Quando falharmos, sabermos que temos o perdão por meio da sua obra redentora. Jesus, no seu ministério, ele precisou muitas vezes anunciar este amor de uma forma velada, porque o mundo o odiava. Esse ódio que nós estamos comentando, ele estava ali efervescente para atacar Jesus antes dele ter completado a obra da salvação. Mas Jesus pede agora que os seus filhos continuem suportando com paciência para não revidar jamais com ódio a quem o agride. Não se submeter a agressões e abusos sem relatar às autoridades e que dessa forma anunciem que estão de mãos dadas com o Senhor e que de forma clara como a luz do dia, a fé justa e verdadeira daqueles que vivem por meio da fé de Cristo Jesus vão então mostrar que o Senhor age, que o Senhor está ali pelos seus. As pessoas que, como eu disse, às vezes têm medo de retaliações, têm medo do mal físico, têm medo de apanhar novamente, têm medo de sofrer consequências, têm medo de novos abusos, de novas injúrias, de novas discriminações. Mas nós nunca devemos nos esquecer que essas pessoas estão pecando contra o 5º mandamento. Pessoas que deixam de relatar que estão sofrendo abusos, injúrias, agressões, essas pessoas estão pecando contra o seu próprio corpo e aí sim estão se colocando sob o julgamento de Deus, que pode condenar um pecador impenitente ao inferno. Nunca esqueça que Deus tem por você um amor tão grande que para livrar você de todas essas situações, Deus foi capaz de entregar a sua própria vida para te salvar. Deus, ele se fez homem, ele habitou entre nós para que com sua morte e ressurreição, ele garantisse o perdão de todos os nossos pecados e nos desse a vida eterna. Nunca esqueça que Deus nunca te abandona. Se você é alguém que sofre situações como as que nós estamos falando aqui na mensagem de hoje, não esqueça que Deus está ao teu lado. Deus está te dando forças, Deus está te dando o seu amor. Como diz o texto, se os pardais que valem apenas alguns centavos, e se um fio de cabelo que cai da nossa cabeça não é passado sem ser percebido aos olhos de nosso Deus, quanto mais nós, como filhos de Deus, jamais passaremos despercebidos. Nós que somos alvos do seu grande amor. E é nessa mensagem que nós temos que nos apegar. Que Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe que ele tem que estar ali presente por nós. Deus, ele está ali para te dar forças, para você suportar essas situações, para você ter força para relatar aquele que abusa, aquele que lhe traz injúria, aquele que lhe agride. Mas Jesus também traz forças para você saber perdoar e amar o próximo que peca contra você. Amar o próximo é mostrar-lhe o seu erro para que ele se arrependa e que ele tenha uma oportunidade de também experimentar o perdão maravilhoso de Cristo. Amar o seu próximo é não incentivá-lo a continuar pecando contra você por causa de um medo ou de uma insegurança, mas é mostrando que Cristo quer perdoar e mudar a vida daquela pessoa por meio da obra redentora de Cristo, por meio de um arrependimento sincero, para que ele também possa desfrutar o mais gracioso e maravilhoso perdão de Cristo. Amar ao próximo é pertencer a Cristo, é estar com Ele até o dia do juízo. E que esse grande amor perdoador de Deus possa encher o teu coração com a nova vida em Cristo e possa também te fortalecer para que você lute da forma certa contra as injustiças deste mundo e para proclamar tanto a justiça como o grande amor de Deus, o nosso Pai. Que este Senhor maravilhoso te guarde, te abençoe, te dê forças, hoje e sempre. Amém. Presença, e não me
Queridos irmãos, nesse momento do culto, nós normalmente convidamos os irmãos que estão presentes a ofertarem, trazerem as suas ofertas diante do altar do Senhor, enquanto nós cantamos um hino. Como estamos impedidos de nos reunir como igreja, precisamos pensar em alternativas. Nós sabemos que existem pessoas que eram ofertantes regulares e que tiveram a sua renda prejudicada, estão em dificuldade financeira. E a esses membros, nós queremos recomendar que entrem em contato conosco, para que nós possamos auxiliar, se isso for possível. Aqueles que não tiveram a sua renda comprometida, nós incentivamos que continuem ofertando de maneira generosa, de maneira regular. É possível fazer isso por meio de depósito bancário e nós estamos divulgando a conta da nossa congregação para que isso seja feito. Nós orientamos que um comprovante seja guardado e seja colocado no envelope de oferta para que em momento oportuno seja trazido diante do altar do Senhor e que o nosso tesoureiro da nossa congregação seja avisado desse depósito. Aqueles que também quiserem trazer as suas ofertas até a secretaria da congregação, também existe um gasofilácio, um local apropriado para a colocação das suas ofertas junto à nossa secretaria em horário comercial durante a semana. Cantamos o nosso próximo hino, enquanto também incentivamos os membros das outras congregações que nos acompanham, que continuem ofertando regular e generosamente para a sua congregação. Verdadeiro és o Senhor, abomina a falsidade, enche-me de santo ardor na defesa da verdade. Sempre a quero confessar e com zelo propagar. Certamente, se um cristão tem vergonha de teu nome, omitindo a confissão de sua fé diante do homem, do Senhor irás negar e no juízo condenar. A bandeira de Jesus dediquei a minha vida, se renego a sua cruz, a coroa está perdida. Logo Cristo deve encher a minha alma, o meu viver. E se alguém me perguntar quanto ao alvo da esperança, dá-me força a proclamar, sempre em firme confiança, sem fraqueza e sem temor, que só tu és meu Senhor. Posso eu sempre confessar a Jesus em minha vida e seu crente me chamar quando aqui fitar a lida, eu verei a eterna luz se morrer em meu Jesus. Deus Todo-Poderoso, ao comemorarmos nessa semana, no dia 24, o aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil,
Nós te louvamos por todas as bênçãos derramadas por ti sobre essa igreja. Igualmente, ao comemorarmos nessa semana, no dia 25, o aniversário da apresentação da Confissão de Augsburgo, nós lembramos que a tua palavra ardia no coração dos reformadores de tal modo que nada poderia contê-los. Damos-te graças porque, embora cercados por medo de todos os lados, eles não vacilaram, mas declararam com muita ousadia a verdade do Evangelho. Senhor Deus, continua a abençoar as igrejas que confessam a Confissão de Augsburgo em todo o mundo, para que possam continuar anunciando com toda a clareza que nós somos justificados somente pela graça, somente através da fé, somente pela obra de Cristo. Onde for anunciada a verdade, confirma essa verdade. Onde há erro, corrige esses erros. Onde estão em necessidade, traz a tua providência sobre essas pessoas. Pai gracioso, declaraste que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Continua, por isso, a abençoar todos os pastores da igreja quando entregam os teus presentes através da pregação fiel da tua palavra e da administração fiel dos teus santos sacramentos. Querido Deus, no batismo nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. Por isso, ajuda-nos a viver de tal maneira que o pecado já não tenha mais domínio sobre nós. Concede-nos a tua graça a cada dia, para que possamos nos apresentar a ti como instrumentos de justiça. Senhor, toda a autoridade terrena é dada por ti. Guia os nossos líderes, os governantes sobre nós, para que possamos viver sob o seu governo e que eles possam governar com sabedoria e justiça. Zela pelas forças de segurança do nosso país para que possam trazer a paz e que nós possamos viver em paz e em tranquilidade. Querido Deus, tu providencias ricamente tudo aquilo que nós precisamos e sustém-nos em meio às nossas necessidades. Tu sabes quando um pardal cai no chão, nós confiamos em ti para ouvir e responder às nossas orações, quando também oramos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão em necessidade, por todos aqueles que nós lembramos nas nossas orações neste momento. Especialmente colocamos nas tuas mãos a Dona Irma, a Dona Elga, também o Erson e o Edgar. Concede a eles a cura e o alívio dos seus sofrimentos, de acordo com a tua boa e graciosa vontade. Pai Celestial, que abençoaste a tua igreja, continua trazendo a tua palavra agora pelos meios que estão à nossa disposição de forma virtual, que essa tua palavra possa alcançar as pessoas, possa levar pecadores ao arrependimento, possa trazer a esses pecadores o perdão de Cristo, possa levar a salvação que Jesus conquistou para aquelas pessoas que nós alcançamos pelos meios virtuais neste momento. Fortalece a fé de cada um dos membros da nossa congregação e daqueles cristãos que também estão acompanhando o nosso culto. Em tuas mãos, querido Senhor, nós encomendamos a todos aqueles por quem oramos, confiando na tua misericórdia, por causa do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja com vocês. E com você também. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor
os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Queridos irmãos, assim chegamos ao final deste culto. Agradecemos a todos aqueles que contribuíram para que a gente pudesse gravar e colocar esse culto no ar. Agradecemos a sua audiência, a você ter acompanhado o nosso culto até aqui. Queremos incentivar que você acompanhe as nossas próximas programações que vão estar aí na tela. Teremos na quarta-feira o programa Ecos da Palavra e incentivamos que você possa acompanhar ao vivo ou gravado depois. Teremos também no próximo final de semana a disponibilidade, estaremos postando o nosso culto no YouTube da nossa congregação. É só procurar Luterana Sorriso que você encontra o nosso canal. Nós incentivamos que você se inscreva no nosso canal no YouTube. E temos também a nossa página no Facebook e nós incentivamos que você curta a nossa página para que você possa receber as notificações de quando postarmos um material novo. Queremos incentivar você também a curtir o nosso culto, aquilo que a gente posta, que você possa também compartilhar e que os nossos membros da nossa congregação deem prioridade por assistir primeiro o material que nós aqui estamos produzindo. E se nós temos, como nós costumamos ter, membros de outras congregações que nos acompanham, nós incentivamos que estes membros acompanhem primeiro, deem prioridade por assistir o material que a sua congregação tem produzido e depois, claro, muito nos alegra que você também esteja completando a sua alimentação da sua fé com o material que nós estamos aqui produzindo. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. E nós encerramos este momento cantando o último hino.